Ontem, aqui no RIC Notícias Opinião, que aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o impacto do aumento da tarifa do transporte público aqui na capital. O principal objetivo do encontro foi, claro, apresentar alternativas para que o sistema possa seguir a exemplo de outras cidades do Paraná que estão reduzindo os preços das passagens e até zerando. O aumento da tarifa na capital foi anunciado no dia 28 de fevereiro e entrou em vigor no dia seguinte. A passagem em Curitiba passou de R$ 5,50 para R$ 6,00 e é a passagem mais cara entre as capitais brasileiras. Mas, seguindo na contramão de Curitiba, várias cidades aqui do nosso estado estão reduzindo o valor das tarifas do transporte público ou até deixando de cobrar a passagem. É o caso de Paranaguá, uma das primeiras a implantar a tarifa zero no estado. Também há experiências de gratuidade no transporte de Quatro Barras, Matinhos, Ivaiporã, Venceslau Braz, Guaraqueçaba e Pitanga. Já as cidades que não acabaram com as cobranças no transporte decidiram por reduzir o preço da passagem. Araucária, aqui na Grande Curitiba, é um exemplo. Inclusive você que é de Araucária pode mandar pra gente mensagem no nosso chat ou então no nosso WhatsApp, que é o 41 98418 1071, para nos contar qual é a qualidade do serviço aí com essa gratuidade. Por lá, além de reduzir o preço da passagem, houve também aumento na frota, que conta hoje com 93 veículos, inclusive alguns equipados com Wi-Fi. Uma consequência positiva foi o aumento de usuários do sistema desde que a passagem começou a baixar. O processo para reduzir, claro, começou em 2018, quando a prefeitura calculava que eram 32 mil usuários ao dia. Hoje são 62 mil passageiros. Além de novos veículos, a frota está recebendo câmeras de monitoramento. Toledo, no oeste do estado, também vem praticando a redução da tarifa desde 2020. O município oferece ainda 6 mil passagens livres ao mês por meio do passe social. E de acordo com o prefeito da cidade do MDB, o Beto Lunit, a prefeitura é responsável pelo subsídio ao sistema que permite manter a passagem mais barata. O município aporta R$500 mil por mês, recebe 6 mil passes à disposição, que são os chamados passes social. E com essa intervenção que fizemos, nós conseguimos equilibrar o sistema e fazer com que o preço da tarifa do transporte coletivo seja R$ 13,50. Tá aí, portanto, a palavra do Beto Lunit, que afirma ainda que o objetivo é reduzir ainda mais o preço para deixar a tarifa em R$ 2,00 em um curto espaço de tempo e ainda conceder gratuidade para o transporte de estudantes que hoje pagam meia passagem. Hoje a passagem está R$ 3,50. A ideia da nossa gestão é que se mantenha nesses patamares para baixo e, naturalmente, com o subsídio que o município precisa, evidentemente, aportar para equilibrar o sistema de transporte coletivo. Na semana passada foi a vez de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, anunciar a redução da tarifa. A passagem, que hoje é de R$ 5,50, deve passar para R$ 4,00. A prefeita Elizabeth Schmidt afirma que houve um planejamento para fazer o aporte necessário dentro do sistema e assim reduzir o preço da passagem. Conseguimos reduzir a passagem de R$ 5,50 para R$ 4,00, nos preparando desde o início do governo. Foi planejamento e provisionamento. Temos caixa. O benefício não atinge só o usuário. Atinge a produção, o empresariado, estimula o emprego, diminui o número de carros e motos nas ruas, ameniza a poluição, racionaliza recursos e ainda contribui com aqueles que têm menores salários. Nós procuramos a Prefeitura de Curitiba e a Urbs para comentar o exemplo de outras cidades. A assessoria de comunicação encaminhou a mesma nota que divulgou no dia 28, quando o aumento foi anunciado. O texto afirma que o reajuste é o mínimo possível para manter o sistema e que os insumos que compõem a tarifa técnica aumentaram mais que a inflação, sendo o diesel o principal culpado. A nota reafirma que, na verdade, o preço da passagem, sem o subsídio da Prefeitura e do governo federal, seria de R$ 7,05. A produção da Jovem Pan News também questionou a Urbs e a Prefeitura se haveria um caminho a ser seguido que possibilitasse que a tarifa da capital pudesse ser reduzida, como ocorre em outras cidades, mas não recebemos resposta. Quem falou sobre isso foi o próprio Rafael Greca em uma entrevista aqui à Rádio Jovem Pan News Curitiba, em que ele foi irônico na resposta, fez piada, disse que a culpa era
dos países membros da OPEP. A OPEP é a organização que reúne os países produtores de petróleo, né? Notadamente ali no Oriente Médio. Então ele diz que a culpa era do pessoal lá do Oriente Médio e que não tinha o que ele fazer. O que é lamentável, né? Porque o prefeito se fecha ao debate, ao que parece, com uma declaração dessa, de soluções que podem sim ser buscadas. O debate tem que acontecer. É óbvio, escola, que nós temos diferenças substanciais entre Araucária e Curitiba, entre Toledo e Curitiba, entre Paranaguá e Curitiba. Mas a essência da busca por novas soluções é que tem que ser perseguida por Curitiba. Não dá para culpar o petróleo e pronto. Não dá para mandar ali uma resposta dizendo, olha, seria mais cara ainda. Então, sejam bonzinhos comigo e fiquem quietinhos porque o tio podia cobrar mais caro. Não dá. A população não é palhaça para ser tratada dessa maneira. Curitiba tem que se reinventar. Nós já fomos vanguarda nessa questão. O mundo todo vinha aqui, escola, para nos copiar. Capitais mundo afora copiavam Curitiba. Hoje nós estamos tão atrasados, não só na questão da tarifa, como nas soluções de transporte coletivo. Dá um exemplo, escola. Curitiba, lá nos anos 70, inventou a canaleta do expresso, que é o chamado sistema trinário. Todo mundo usa e pouca gente sabe que ele funciona dessa maneira, é chamado dessa maneira pelos urbanistas. O que é o sistema trinário, escola? Uma rápida que vai, outra rápida que volta e no meio tem a canaleta do expresso exclusiva com ruas de acesso a serviços. Isso é o sistema trinário. Nós temos ali um corte que vai para o Campo Comprido, passa ali pelo Bigorrilho, Campina do Siqueira, aí tem o corte que vai lá para outra região da cidade, passando ali pelo Jardim Botânico, né, e vai para aquele espaço lá. Tem lá esse sistema parecido na nova linha verde, no trecho dela que foi concluído. Então é isso, né? Uma via rápida que vai, outra que volta e no meio vias de acesso com a canaleta exclusiva para ônibus. Esse é o sistema trinário concebido na década de 70. O mundo todo veio copiar. Aí as cidades cresceram, escola. E esse sistema ficou, claro, ultrapassado, porque a cidade é uma coisa viva, ela vai crescendo, você tem que buscar novas soluções. Aí quem deu a solução foram outras cidades. Foram cidades colombianas que copiaram nosso sistema lá no passado, escola, e aí fizeram o chamado desalinhamento das estações tubo. Isso não foi ideia de Curitiba, isso foi ideia de cidades colombianas que copiaram o nosso projeto lá atrás, aí viram que ele ficou defasado por causa do aumento das cidades, e aí eles conceberam essa ideia, ó, vamos desalinhar aqui as estações tubo para que a gente consiga, entre um ônibus e outro, trazer uma linha direta que só para em terminais. Aí o biarticulado pode desviar. Aí vocês veem essas obras por aí. Então nós vamos copiar. Então, a criatura ultrapassou o criador por causa dessa falta de reinvenção da cidade. Então a atual administração tinha que investir nisso, buscar soluções. A gente pede isso porque o sistema está fadado a acabar. Ele não é sustentável. Está cada vez mais caro e pior. E a URBS diz o seguinte, a passagem só porque tem menos usuário. Se você não dá qualidade e cobra mais caro, quem vai usar? Hoje usar ônibus em Curitiba é um martírio. Só usa quem precisa muito, escola. Se puder juntar 2 ou 3 colegas de trabalho e rachar um Uber, você vai fazer isso? Claro! Você vai gastar R$12 por dia aí para andar feito uma lata de sardinha? Não vai. Então, é lamentável e é urgente que esse debate continue, viu, escola? Você falou uma palavra, Mike, que eu até estava pesquisando aqui um dado que eu não encontrei, mas se encontrar até o final do jornal, daqui a pouco eu trago ele. É uma palavra fundamental quando a gente fala de transporte coletivo, que é sustentabilidade. Quando nós falamos de gratuidade de passagem, nós estamos falando disso também. Porque com mais gente usando o transporte coletivo, tem menos gente usando o transporte de aplicativo. Não estou aqui dizendo que não tem que usá-lo, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas tem menos carros rodando nas ruas, principalmente os carros de uma pessoa só. O de aplicativo ainda é transporte coletivo, vamos dizer assim, que leva uma pessoa aqui, leva outra pessoa lá. Esse mesmo carro transporta várias pessoas ao longo do dia. Mas o transporte individual não só é um atraso, um retrocesso, porque as grandes cidades do mundo e do Brasil têm no transporte coletivo o seu principal viés. Eu voltei do Rio de Janeiro, como todos sabem, durante as férias, e lá o transporte coletivo, apesar também de abarrotado, não vou dizer que não é, mas funciona muito bem. O metrô funciona muito bem nas linhas, o BRT, o VLT, né, que é o veículo leve sobre trilhos, funciona muito bem. Então Curitiba precisa avançar em muitas questões referentes ao transporte coletivo e
e não diria trazer a gratuidade para uma capital que, claro, pode pesar muito nos cofres públicos e sobrar para o contribuinte, mas pensar numa maneira de fazer com que essa passagem seja acessível, porque hoje pagar R$6 para ir e vir pesa no bolso de qualquer um. Pesa no bolso do empresário, que precisa subsidiar esse benefício para o funcionário, e pesa no bolso do autônomo. Muita gente fala e briga e brada aí que tem muito autônomo no Brasil e que esses são ou não são desempregados. Podem não ser, mas às vezes o momento não é tão bom para eles, que precisam também desembolsar essa graninha só para ir e vir de casa todos os dias. R$12 faz uma diferença e tanto. É isso, vamos acompanhar para ver como é que essa discussão vai acontecer. A Assembleia abriu ali uma série de debates, né? Até uma audiência pública aconteceu ontem. Ela foi aí convocada pelo deputado Requião Filho, do PT. É importante que mais gente se empenhe nesse debate. E o que eu queria de verdade, Escola, é louvável a decisão lá dos deputados em debater esse tema, mas o que a gente tinha que cobrar de verdade é a Câmara de Curitiba. Alô, senhores vereadores, nós temos lá mais de 30 vereadores que parecem que não vivem na cidade, Escola. Hoje... É porque eles não andam de ônibus, Mike, eles andam de carro caracterizado que querem descaracterizar. É isso. A Escola matou a chamada. Não, mas é isso. Obrigado que você matou a charada. Porque veja, qual que é o principal assunto da cidade de hoje? É o preço do transporte de ônibus. Tem a linha verde lá, mas esse é um assunto que nunca sai de pauta, para 15 anos que eles estão para terminar. Aí tem os radares que estão nos assaltando a cada esquina aí, nos radares que só arrecadam, não tem preocupação nenhuma com educação no trânsito. Mas a passagem transporte coletivo, ela afeta a todos, ao trabalhador que utiliza o sistema, ao empresário que tem que pagar a tarifa e à sustentabilidade da cidade. A gente acabou de falar aqui, a cidade não consegue ter um sistema sustentável, ele vai quebrar, tá fadado ao insucesso. A única solução que eles têm é aumentar a tarifa, ou seja, desce o cacete no povo aí, eles que paguem, é mais ou menos isso. Nós não temos aqui nenhuma outra solução. E Escola, e daí me falam o seguinte, né? E o pessoal lá, os burocratas das planilhas da URBS, mandam mensagem aqui me xingando, pode xingar à vontade, me xingando, dizendo: Mark, porque Araucária subsidia a tarifa, que Toledo, prefeito que vocês colocaram no ar, disse que subsidia a tarifa. Mas Curitiba também? Ué, Curitiba vai colocar 157 milhões de reais nas empresas de transporte coletivo neste ano, só nesse ano. Cerca de 90 milhões da prefeitura e outros 60 e poucos milhões do governo do estado. Aliás, o governo do estado só coloca dinheiro no transporte de Curitiba, por quê? Ué, se eu fosse de Londrina, de Maringá, que nos ouve nesse momento também, Escola, por que o estado também não coloca dinheiro lá? O estado tem que atender todos os municípios, concorda comigo? Então, você veja que as distorções já começam aí. Curitiba coloca dinheiro público do transporte coletivo e ainda consegue cobrar a tarifa mais cara do Brasil. É lamentável, é uma situação urgente e eu espero que a Câmara de Curitiba tome para si a responsabilidade dessa discussão, viu? Tô vendo ali muita pouca vontade nos vereadores em abordar esse tema. Outra coisa, a bancada do meio ambiente também tem que se envolver nesse assunto, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também desse setor que às vezes, em muitos casos que a gente trata aqui, atravanca em alguns ou vários projetos, mas esse é a hora de entrar na discussão e ampliar o debate para que a gente mostre como é ser sustentável estando numa cidade de pedra, né? Numa selva de pedra como Curitiba. É isso, vamos acompanhar e vamos continuar cobrando aqui. Então, vamos cobrar da Câmara, que é o lugar que tem que fazer esse debate lá. Para ser justo aqui, Escola, tem um vereador que está até propondo essa discussão, apresentou alguns projetos, que é o Dalton Borba, do PDT. Ele até aqui fez o alerta à nossa produção que quer mostrar o que ele vem tentando debater lá. Vamos acompanhar nas próximas edições, mas é importante que mais vereadores também se comprometam com esse tema que é urgente para a cidade. E por que, Escola? Para fechar esse assunto, hoje pelo menos, aqui em 2025, que está logo ali, 2 anos e pouquinho, vai ter a discussão da nova licitação do transporte coletivo da capital. Então é mais do que o momento adequado para fazer esse debate, para a gente já começar uma licitação nova, um modelo novo, baseado na solução dos problemas que temos hoje. É isso, nós precisamos nos basear na realidade, não em sonhos. Muita gente ainda vem de sonho. Então nós temos um problema, nós temos uma metrópole que atende aí
com a grande Curitiba integrada 3 milhões de pessoas e nós precisamos ter um sistema de transporte eficiente. Aliás, escola, tenho a impressão que o tema da mobilidade será o grande tema das eleições aqui em Curitiba do ano que vem. Então vamos acompanhar para ver como é que isso vai se dar. É por isso que a Câmara tem que tomar para si essa responsabilidade, a Prefeitura tem que parar de fazer bravata e jogar a culpa lá no povo do Oriente Médio e assumir suas responsabilidades aqui para tentar achar soluções.